Existe um tipo de perda que incomoda mais do que errar sozinho. É descobrir que você delegou para ganhar tranquilidade e ninguém enxergou o risco inteiro. Você construiu patrimônio, foi chamado de investidor, recebeu um título com rating alto, benefício fiscal e todo mundo estava recomendando. Parecia uma renda fixa comum. Hoje, parte dessa dívida está dentro de um pedido de recuperação extrajudicial de aproximadamente 5,1 bilhões de reais. Sim, 5 bilhões. E a primeira coisa que vem na cabeça é quem aplicou o golpe? Só que a pergunta mais responsável e mais desconfortável é outra. Quem me vendeu realmente me trouxe todos os riscos? Eu realmente entendi aquilo que eu estava investindo? Fica esse questionamento. E esse vídeo não é uma acusação de fraude, não é uma recomendação de compra ou de venda. É uma análise de crédito, governança e incentivos. Porque o caso da Oncoclínicas não mostra, com o que sabemos hoje, que já sabíamos esse resultado desde o início. Ninguém fez de má fé. Ele mostra algo mais comum. Você não precisa de uma conspiração para produzir um resultado ruim. Basta combinar crescimento financiado por dívida, comunicação excessivamente otimista, rating que reage com atraso, benefício fiscal que aumenta o apelo do produto e uma cadeia remunerada para distribuir o papel. Quando tudo isso se encontra, a aparência de segurança pode durar mais do que a segurança real. Mas primeiro, precisão. No dia 13 de julho de 2026, a Oncoclínicas protocolou um pedido de recuperação extrajudicial. Não é recuperação judicial. Na recuperação extrajudicial, a negociação começa com os credores antes da homologação pelo judiciário. A empresa chegou ao pedido com aproximadamente 37% de adesão e precisa avançar dentro dos prazos previstos em lei. O plano ele alcança cerca de 5,1 bilhões de reais em créditos a serem pagos. Você também vai ver o número de 4,3 bilhões na imprensa. Esse número representa aproximadamente o estoque de debêntures e CRIs mapeados pelo mercado. São escopos diferentes. Essa diferença importa porque o patrimônio bem cuidado começa com uma regra simples: nomear corretamente o risco antes de tentar explicá-lo. Em 2023, uma das principais ofertas de CRI da Oncoclínicas levantou 1 bilhão de reais em dívidas. Na emissão, a nota de crédito estava em AA, que é uma ótima nota de crédito. Ou seja, não é correto dizer que toda essa dívida foi feita quando o colapso já era evidente. Também é importante entender a estrutura. O recurso tinha destinação imobiliária formal, aluguéis, construção, expansão e reforma de imóveis utilizados pela operação. Mas o lastro econômico eram debêntures da própria Oncoclínicas, ou seja, dívida com lastro em mais dívida. E a lâmina dizia de forma expressa: os CRIs não contam com qualquer garantia. E isso muda tudo. A deterioração fica visível por etapas. No resultado de 2023, a alavancagem já havia subido. Em 8 de maio de 2024, o mercado recebeu uma análise sobre queima de caixa acima do esperado, alongamento de recebíveis e risco de alta alavancagem. Daí, a ação caiu fortemente. Mas aqui que está a complexidade. Em julho de 2024, ou seja, 2 meses depois, a Fitch ainda reafirmava rating AA, nota de crédito, lembra? Lá na escala nacional. E em setembro desse mesmo ano, a companhia fez sua 12ª emissão de debêntures, ou seja, mais dívida. Portanto, já havia sinais operacionais e de mercado, mas o selo formal de crédito ainda permanecia alto. E essa é uma lição importante. O rating é uma fotografia do passado. Governança, caixa, capacidade de refinanciamento são análises onde a gente olha para o futuro. O primeiro grande rebaixamento formal veio em setembro de 2025, quando a Fitch cortou a nota de AA negativo para BBB, citando uma alavancagem crescente, pior geração de caixa e risco de refinanciamento. Depois, o movimento acelerou. Ele recebeu uma nota de CCC negativo em fevereiro de 2026 e uma nota de default restrito 2 meses depois. E é aqui que aparece o episódio mais claro e verificável sobre a colocação de dívida depois de o risco formal já ter piorado. Em 27 de outubro de 2025, a Oncoclínicas vendeu 111,2 milhões de reais em debêntures que já estavam em tesouraria.
Fica claro, não foi uma emissão nova, foi a venda de estoque próprio. Ou seja, novos compradores passaram a carregar a dívida da companhia e a empresa recebeu caixa depois do rebaixamento para BBB já ser público. E a operação ela pode até ser juridicamente regular, mas vale a pergunta: como é que foi feita a venda a quem comprou naquele momento? Que leitura de crédito foi explicada? E essas perguntas são interessantes para o investidor entender qual era o cenário naquele momento que ele investiu. E agora a gente chega ao segundo ponto cego, o benefício fiscal. Para a pessoa física, os rendimentos de CRI têm isenção de imposto de renda, e essa isenção melhora o retorno líquido, mas ela não cria garantia, não oferece FGC e não melhora a capacidade de pagamento do emissor. A isenção fiscal ela reduz imposto, ela não reduz o risco. Mesmo assim, o rótulo isento frequentemente funciona como um atalho mental para seguro. Segundo o levantamento, cerca de 60% dos CRIs que deram default da Oncoclínicas estavam na mão de pessoas físicas, e a estimativa é de que sejam 40 mil investidores diferentes. E aqui existe uma ironia importante. A principal oferta de 2023 não era destinada ao público geral, era voltado para investidores qualificados e profissionais. Ter patrimônio para receber esse rótulo não transforma ninguém automaticamente num expert em análise de investimento. Você pode até ser investidor qualificado pelo tamanho do patrimônio e continuar desassistido na análise de risco. Agora, vamos falar de comissão. O prospecto da oferta traz na seção 14.2 um demonstrativo de custo de distribuição. A comissão bruta aos envolvidos na distribuição dessa oferta foi de aproximadamente 158 milhões de reais. Isso não significa que um único assessor recebeu 158 milhões de comissão. Também não prova a má-fé de quem recomendou, mas comprova uma coisa bastante objetiva. Existia um baita incentivo econômico para concluir essa distribuição. E quem ficou com todo o risco foi o investidor. É por isso que a CVM ampliou regras de transparência sobre a remuneração dos assessores lá em novembro de 2025. E é por isso que suitability sozinho não resolve tudo. Não é um veto absoluto, nem substitui a análise independente. Quando quem recomenda ganha pela transação, a remuneração não torna a recomendação automaticamente ruim, mas o conflito ele precisa entrar na mesa. Se o incentivo não foi analisado, tua análise está incompleta. O caso ele não prova que a recuperação foi planejada em 2022 ou 2023. Não prova que todo assessor sabia que a empresa entraria em default. Não prova que a remuneração equivale à má-fé e não autoriza a chamar toda a estrutura de fraude. Mas ela mostra 5 grandes fragilidades. Primeiro, rating alto pode contar uma história antiga e desatualizada. Segundo, benefício fiscal não reduz o risco. Terceiro, um produto com um nome imobiliário pode carregar risco corporativo e não ter imóvel em garantia. Quarto, suitability e rótulo de investidor qualificado não substituem a análise de crédito. E quinto, a venda remunerada por comissão ela precisa ser auditada também pelo alinhamento de incentivos. Agora, leva esse caso para sua carteira. Se você tem CRIs, debêntures, fundos de crédito ou produtos estruturados, faça 5 perguntas. A primeira: qual é a minha exposição total ao mesmo grupo econômico, somando todos os tipos de investimento? Segunda: existe garantia real, fiança ou aval? Terceira: o rate ele está estável ou a trajetória de caixa, alavancagem, covenant já mudou? Quarto: se eu precisar sair hoje, existe liquidez e qual é o deságio? Quinto: como a instituição e o profissional que recomendaram foram remunerados? E se você não consegue responder tudo isso sem abrir 20 documentos diferentes, o problema não é a falta de inteligência, é a falta de arquitetura patrimonial. Na Ascenda, uma conversa sobre investimentos não começa pelo produto, começa pela exposição consolidada, pela liquidez, pelo risco, pelos objetivos e pelo alinhamento de quem aconselha. E se você quer entender como isso afeta especificamente sua carteira, chama a gente, o link está na descrição. Sem promessa de rentabilidade, sem caça ao produto da vez, porque a notícia é rápida, mas o patrimônio se constrói devagar. Então não deixe uma coisa atrapalhar a outra.